Galera, empate do Verdão ontem contra o Guarani, empate que garantiu a classificação aí do Palmeiras, que agora vai enfrentar o Capivariano. Bora ver aqui tudo sobre esse jogo, galera, informação também sobre o mercado da bola aqui nesse vídeo, contratação de Nino, Vinícius Souza, volante aí do Wolfsburg da Alemanha. Que história é essa? Bora ver tudo nesse vídeo. Já comenta aqui nos comentários, você acha que o Palmeiras vai se classificar contra o Capivariano? Qual o seu placar? Eu acho que vai ser 2-0 para o Verdão. Agora sem mais enrolações, bora ver as últimas novidades do Palmeiras, pessoal. Já é de volta e agora para falar do Palmeiras, que ontem ficou no empate com o Guarani suficiente, né, Praz? Deu até para poupar alguns jogadores. O Palmeiras rodou, como todos os times, a maioria dos times estão fazendo, né? Os que podem. O Palmeiras estava classificado, só ia depender a colocação ali para ver o cruzamento, né? Durante a rodada aconteceram alguns cruzamentos mais difíceis, mas acabou, na teoria, sobrando o cruzamento mais fácil, que é com o Capivariano, né? O Guarani sai na frente, né? Um rebote do Carlos Miguel, que ele não consegue direcionar a bola para longe, né? Ele rebate pro lado, mas curta. E aí o Guarani sai na frente. Aí o Palmeiras consegue empatar com o cara que foi goleador no passado, ano retrasado, e esse ano de novo desponta como goleador, né? O Flaco. O Vitor Roque não está ainda no melhor momento, ele teve um probleminha no início da temporada, uma lesão, tirou de alguns treinamentos, alguns jogos, e está um pouco abaixo, mas o Flaco continua sendo goleador e marcando gol. E o Palmeiras poupou alguns jogadores, mas foi até surpreendentemente, né? Com vários titulares, né? Considerando que não tem rodado o Campeonato Brasileiro. Foi para tentar conseguir essa melhor classificação, mas não rolou. Ficou com o Novo Horizontino. Ficou com o Novo Horizontino. O Palmeiras termina ali pertinho. Tem alguns times com 16 pontos, né? É um campeonato muito curto, né? Tem algumas adequações, tu não joga contra todo mundo, né? Então, assim, é um campeonato muito traiçoeiro, tanto que os outros grandes correram o risco de ficar de fora da fase final. Né? E se livrou mais ainda foi o Palmeiras, né? Que escapou do Corinthians, escapou do Santos, escapou do São Paulo, vai enfrentar o Capivariano. Num jogo em que ele teve 28 finalizações, foi ali bastante superior, poderia até ter feito um placar elástico, mas saiu perdendo e o Flaco Lopes fez o gol no Luísa, fim. Oi. Isso é você que está dizendo. Eu estou dizendo. Que foi melhor para o Palmeiras se livrar do Corinthians, porque eu, quando fiz o meu destaque, diz que o Palmeiras tinha se livrado do algoz, imediatamente recebi um WhatsApp do André Lucena, dizendo: que história é essa de algoz? Agora você está achando o quê? Que o Corinthians é isso, que o Corinthians é aquilo? Não seja clubista no posse de bola. E eu respondi: não, André, eu estava me referindo ao Santos. Foi a manchete do Juca, né? Fato é que eles não vão se enfrentar. Ô Trajano, claro, o Novo Horizontino classificou em primeiro, mas o Palmeiras é o grande time do campeonato ou não? Primeiro que não é um grande campeonato nem um grande time. Eu acho que não tem grande nessa história. Eu ainda estou muito confuso com essa história do estadual ser confundido, ser disputado ao mesmo tempo do brasileiro. Tem dias que eu não sei se julga do brasileiro, se é do Campeonato Paulista. Por exemplo, nós vamos ter um jogo essa semana. Flamengo, Furacão e Atlético Flamengo, e Paranaense e Flamengo. Não, Atlético Paranaense e Corinthians. E Corinthians? É um jogo que vai ter durante a semana. O único jogo. Porque teve o estadual, aí volta o brasileiro completo mais pra frente. Eu não vi nenhum time assim abafando a banca, não, sabe? Eu acho que... Porque você às vezes vê o time jogar... Por exemplo, os casos do São Paulo. Vamos pegar o São Paulo. O São Paulo começou muito bem o brasileiro. Não é? Ganhou do Flamengo. Sim. O time com 3 atacantes, Lucas, Caleri e Luciano. O time com a defesa nova. Essa dupla fantástica ali do Danielzinho e o Marcos Antônio. Então tem times que ele joga de um jeito, se impõe de um jeito no brasileiro e chega no estadual, não é a mesma coisa, que preserva. Joga com time misto, time reserva, poupando alguns jogadores. Então não vejo o Palmeiras assim com folgas, sendo melhor. O Palmeiras teve sorte de se livrar, né? Que nós já comentamos aqui. Ele escapou do Corinthians, escapou do São Paulo, escapou do Santos e ficou com o Capivariano. Levando-se em conta o que sobrou para ele tem todas as chances de ser campeão paulista, indo para a final primeiro, depois sendo campeão, porque a tabela o favoreceu. Agora, que ele se impõe pela técnica, pela qualidade, pela maneira de jogar, nem tanto. O Danilo do Lavieri foi visto num bloco, ontem lá em Salvador, no meio da confusão, vendo o jogo no celular, enquanto os outros pulavam atrás do trio elétrico.
Tô vendo as imagens de Danilo Lavieri, ele com o canarinho pistola, teve isso, já mostrou o Ancelotti, tá? Eu tô com uma certa inveja do Danilo Lavieri. Ele mostrou tudo isso? Mostrou, acompanhe lá no Instagram de Danilo Lavieri. Mas a maior surpresa não é essa, Luísa. Qual é? É o Mauro César na Avenida, aqui em São Paulo. Um negócio... Tranquilão. Deixou de fazer a live do Flamengo. Não tinha compromisso, né? Tinha compromisso com o carnaval. Sambódromo, É isso, curtindo o carnaval, mas nós estamos aqui, não é mesmo? Trabalhando nesta segunda-feira de carnaval. Minha gente, vamos para um break rapidinho. Na volta, vamos falar de Flamengo e Botafogo. Vamos falar do Campeonato Carioca, porque também tem... Ô, Luísa, Oi! antes do break, Ah, eu queria manifestar minha solidariedade, a minha dor, a minha pena de pensar que há alguém no seu apartamento na Papudinha vendo o desfile de carnaval homenageando o presidente da República. Apenas queria fazer esse registro em relação à dó que eu sinto de quem esteja proibido de frequentar as passarelas do carnaval e sabe-se lá por quantos anos. recado dado do Juca. Minha gente, o Allplus, outro recado para vocês, hein? Vocês já conhecem o Allplus, QR Code aqui na tela. Anderson Bastos, obrigado, cara, valeu. Frederico Soares, esse jogo serviu para uma análise de como o Palmeiras vai sofrer quando alguns reservas forem usados. Martínez, Giá e Jefté, o Sousa que mais aproveitou a chance. Segundo tempo, massacre do Palmeiras. Cara, você vê como a visão de futebol é diferente, né, Frederico? Porque eu achei que o primeiro tempo foi melhor que o segundo, né? É óbvio que a relação que a gente faz quando entram os titulares é que o Palmeiras faz o gol, e aí o gol, né, é o elixir da situação, deixa as coisas mais suaves, né, com o sentimento de que deram certo. Mas o primeiro tempo do Palmeiras, para mim, foi melhor. E nem é por causa dos reservas ou titulares que estavam em campo, não. O time se desenvolveu melhor, estava bem no jogo. O segundo tempo também não achei ruim. Faltou fazer o gol. E aí o futebol é assim, né? Se você não faz o gol, sofre. Sofre, pode perder ou empatar, faz parte da vida e do jogo. Hoje não achei nenhum problema, nem a questão tática, porque o 4-2-4 com um time que se defende com linha de 6, ele até se justifica, a coisa funciona, você fica com a bola, o Palmeiras não teve nenhum problema de saída de bola, de fazer a bola chegar no ataque, de jeito nenhum. O Palmeiras trabalhou bem a bola, trabalhou bem pelos lados, por dentro, mas não foi feliz nas finalizações. Não há o que inventar, mentir, dizer para vocês. Se o Palmeiras tivesse feito 10% das chances que criou, teria feito aí 3-4-1 no Guarani, certo? Agora, claro, preocupa você empatar com um time de Série C? Claro que preocupa. As pessoas ficam irritadas, com raiva. Nossa, velho, eu não sei, sinceramente não compreendo muito bem, mas tudo bem, eu entendo, podem ficar com raiva, gritar, berrar, não tem problema nenhum. Não achei que o jogo foi uma tragédia de jeito nenhum, certo? O Rafa tá aqui, ó, Guarani, modo ônibus, sortudo, Palmeiras errou muito, errou sim. Meu amigo Massa, o nosso time oscila demais ainda, faz jogos muito bons e outros ruins, minha modesta opinião, um abraço. Diego Porto, sua opinião nunca é modesta, mas o jogo hoje foi ruim na sua visão, porque não entraram 2, 3 bolas, porque se entra, você estaria aqui dizendo outra coisa, você estaria dizendo, pô, hoje foi um jogo bom, ganhamos o jogo, tal. Eu, sinceramente, hoje não tenho do que me queixar do time. O time criou, o time trabalhou para fazer os gols, o time produziu. Vou de novo, se vocês quiserem, eu posso elencar a quantidade de chances que eu anotei aqui nas minhas anotações. Eu tenho aqui, ó, com 50 segundos de jogo, o Palmeiras já criou uma boa chance. Certo? 11 minutos, outra chance. 15 minutos, outra chance. 19 minutos, outra chance. 20 minutos, bom chute do Emiliano. 33, uma boa falta do Sousa. Giai meteu uma bola e o zagueiro tirou. Cara, 45 do primeiro tempo teve outra chance. Então, assim, gente, vamos ver o que o João Martins tem para dizer. Vamos lá. Vamos lá. Entrevista coletiva do técnico interino hoje, João Martins. Certo? Boa noite, João. Tudo bem? Anderson Corrêa do Boa Verdazo. noite. A escalação do Palmeiras hoje se imaginava que iria iniciar com um time mais alternativo por causa da maratona de jogos.
e vocês entraram com um time misto, né? Dentro desse time misto tinha a participação ali de 2 jogadores pendurados, o Flaco Lopes e o Ramon Sosa. Se eles tomassem cartão, eles estariam fora do próximo jogo. Isso era algo que estava no radar de vocês? Então são 2 perguntas. Por que vocês optaram por essa equipe mista e não uma equipe inteiramente reserva? E por que vocês arriscaram também esses 2 jogadores que estavam pendurados, que poderiam ficar fora do próximo jogo? Obrigado. Boa noite. Às vezes temos que correr alguns riscos. Tivemos um jogo muito intenso na quinta-feira à noite. Um campo pesado, uma equipa dura, um jogo muito difícil. Chegámos ao CT às 5 da manhã. No dia a seguir notou-se um cansaço. Foram 3 jogos seguidos daqueles jogadores, notou-se um cansaço acima do normal. E ontem à tarde tivemos que tomar decisões. E é isso, por causa da maratona, tivemos que correr alguns riscos. Portanto, era o Ramon, o Lopes e o Kelvin. E assumimos esse risco, partilhámos com os jogadores, eles sabiam que no futebol não dá para controlar tudo, mas tentar evitar ao máximo. Se acontecesse, são situações de jogo e por isso é que temos um elenco grande e todos capacitados para poderem jogar. E relativamente às escolhas, foi exatamente escolher os que nós achávamos que iam estar mais preparados para este jogo contra o Guarani. Obrigado. Tudo bem, João? Boa noite. Queria que você falasse, se sentir confortável em falar um pouco sobre a confusão que teve agora no fim do jogo, que acabou gerando a sua expulsão. E também a importância dessa uma semana que vocês vão ter de treino livre, num início tão conturbado, né, em relação à quantidade de jogos e sequência pesada de partidas nesse início de temporada, a importância de ter esses dias livres para conseguir se preparar para o jogo das quartas. Boa noite. Começando pela última, que era a que só devia ter acontecido. Sim, esta semana livre é muito importante para 2 coisas. Para recuperar o acúmulo de jogos e situações que o calendário não nos deixa recuperar, alguns traumas dos jogadores, alguns problemas, porque muitos destes jogadores não iniciam os jogos a 100% e tentar ao máximo estes 6 dias, 7, para recuperar isso e recuperar mentalmente aquele desgaste de viagem, jogo, concentração, volta, carga emocional do jogo e conseguir desligar 2 dias para refocarmos outra vez, para prepararmos as quartas de final. Muito bem, tá aí a entrevista coletiva do João Martins, explicando mais uma vez o que aconteceu. O jogador daquele entreveiro dele lá com o técnico do Guarani, o jogador do Guarani, o Dentinho, caiu, simulou uma pancada na boca, que não houve. O jogador do Guarani, o outro que estava com a bola lá do outro lado, jogou a bola para fora. O árbitro mandou seguir porque o Dentinho levantou, não estava caído. E aí o treinador do Guarani ficou bravo lá, dizendo que era o João Martins, segundo a transmissão. Até o Fragoso comentou, acho que foi o Fragoso, não lembro. Alguém comentou ali que ele deveria ter pedido para os jogadores do Palmeiras jogar a bola para fora. Então é isso que aconteceu ali. É sempre ruim, né? Lamentável, né? Ver os caras se pegando ali, o treinador do Guarani quer dar porrada. Enfim, o lance foi esse e a gente tira as conclusões claras e óbvias, né? Fair play se joga com fair play, não adianta simular. Se você simula, você vai querer fair play, você está tentando enganar o adversário. Enfim, o resultado é ruim, empatar com o Guarani nunca é bom, o Guarani está numa fase muito ruim, está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas eu repito para vocês, não achei o jogo ruim não, o Palmeiras criou, teve volume, muita chance de gol. Vamos lá, para o que interessa, né? Para o jogo contra o Capivariano, Paulinho, a recuperação tem sido positiva. Ele explicou por que fez o revezamento, e aí é um controle de minutagem que o Palmeiras faz e faz bem feito até aqui. O Arias está pronto, né? Treinou ontem, treinou hoje, vai treinar amanhã e aí tá tudo certo, fica à disposição. Aí vamos ver como que o Abel vai escalar o John Arias para o jogo contra o Capivariano na mesma Arena Barueri, hoje com 11 mil testemunhas para acompanhar o jogo do Campeonato Estadual. Palmeiras termina a fase de classificação em segundo lugar e vai jogar contra o Capivariano. Sossa, diz o Vitor Montenegro.
Foi bem, Roque em noite de Borja, perdeu muito gol, né? No geral, o time atuou bem, tomou gol porque dormiu e Carlos Miguel precisa encaixar as bolas. Valeu, Massa, abraço, garoto, valeu, Victor. Guarani aguerrido, mas Roque péssimo, igual empate, diz o Rafa Fernando. De fato, o Vitor Roque não teve uma noite feliz, né? Individualmente, nos dribles, ele não estava muito feliz, parecia incomodado, meio apagado no jogo. Não produziu bem o Vitor Roque. Mas aí, meus caros, por mais que vocês fiquem bravos, me critiquem, não é uma. Para mim, hoje não foi uma questão tática, né? Não foi uma questão de montagem do time, arrumação do time. Para mim, hoje foi realmente uma noite bastante infeliz dos nossos jogadores que perderam muitas oportunidades de gol, tá? A contratação de um 5 atrapalha o desenvolvimento, diz o Lucas, do Pacheco, e a manutenção do Emiliano atrapalha o desenvolvimento de quem? Diz o Lucas. Olha, eu achei que o Emiliano nem tão jogou tão mal assim, mas de fato o Palmeiras precisa de um 5. E aí, o nosso querido internauta, meu amigo aqui, meu ouvinte, que mandou um superchat pra gente, muito obrigado, Lucas. Você tem razão, o peixe morre pela boca, né? Se era para dar oportunidade para o Lucas Pacheco, hoje era jogo para ele, como teria sido lá contra o Botafogo, enfim. O menino sumiu, então não sei, não se sabe o que aconteceu, se é uma questão do desenvolvimento dele lá nos treinamentos, né? Que é algo que pode acontecer também. Às vezes o garoto da base sente um pouco, às vezes tem lá um desconforto, precisa diminuir um pouco o ritmo do treinamento. São coisas que acontecem nesta passagem de bastão, né? Da base para o profissional. Mas a desculpa, ela não é real, né? Palmeiras desistiu do 5 porque acochambrou, deu aquela cochambrada no Marlon Freitas. Ele falou, vai dar, com o Marlon Freitas e o Evangelista vai dar. Eu gostaria que esse camisa 5 viesse. Acho que o interesse ainda é o Fabinho, mas não vai vir agora. E um zagueiro. Continuo achando que o Palmeiras precisa de um zagueiro top, né? Um cara para chegar, ser titular ao lado do Gomes. Agora, o fato do Murilo estar melhorando, né, ter melhorado, não tira a perspectiva e a possibilidade ou a urgência de ter um zagueiro. Porque você vai precisar. Então, se o Murilo estiver bem, joga o Murilo. Se o outro zagueiro que chegar estiver bem, joga o outro zagueiro que chegar. Com a Infinite Pay, você pode ter crédito em segundos para investir no seu negócio. Quanto mais você vende... O importante é ter todos bem, certo? Galera, e ontem o Palmeiras empatou com o Guarani e garantiu aí, né, a sua classificação, já estava classificado. E, cara, foi um jogo muito pegado, né? O Palmeiras acabou começando perdendo. Até os 77 minutos estava saindo com a derrota, com o gol aí do Luca Borges pelo lado do Guarani. E depois, aos 77 minutos, o Flaco empatou. Merecidíssimo, né? O Palmeiras foi superior ao Guarani e mereceu essa vitória. O Palmeiras que agora vai encarar, galera, na próxima fase, o Capivariano. Isso mesmo, os confrontos ficou definido da seguinte maneira. O Palmeiras vai enfrentar o Capivariano, o São Paulo vai enfrentar o Bragantino, o Corinthians vai enfrentar a Portuguesa e o Santos vai enfrentar, deixa eu conferir aqui, o Novo Horizontino. Na minha opinião, o jogo mais difícil aqui tá na cara, né? Dois times de Série A, Bragantino e São Paulo. O segundo mais difícil, eu acho que é o Santos e o Novo Horizontino, que foi o líder, né? Vai decidir em casa, ó. Vai jogar o jogo único em casa. Então eu acredito aqui que para a próxima fase teremos aqui, eu acho que teremos Santos e Palmeiras e São Paulo e Corinthians. Eu acho que vai ser a lógica, né? Os quatro grandes. Vamos ver como é que vai ser. O Capivariano é um time muito inferior, né, ao Palmeiras, então tá tranquilo. Já que é um jogo mais difícil, eu não sei quem passa. Eu acredito que por ser na casa do Bragantino, eu acho que o Bragantino vai se classificar, né? O Bragantino que teve a melhor campanha. Então eu acho que o Bragantino deve se classificar. E se classificar vai pegar o Corinthians também em casa, porque teve melhor campanha, né? Então o Corinthians deu ruim. Eu acho que
tá muito acessível pro Palmeiras esse campeonato. Enfim, comenta aqui, galera, o que vocês acham, quem vai ser o campeão? Eu acredito que dá pro Palmeiras ser campeão tranquilo, é só jogar sério, né, com garra ali que vai dar certo. Comenta aqui abaixo, você confia no título do Verdão? Comenta a sua opinião, sem mais enrolações eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.